E hoje é o dia de desvendar de uma vez por todas essa sua dor no ombro. Pois é, hoje a gente vai falar de dor no ombro. Antes da gente entrar nisso, deixa eu já te falar. Eu sou o Bruno Henrique e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores de maneira simples e eficaz. Hoje a gente vai falar sobre dor no ombro, você vai entender tudo sobre dor no ombro, mas antes de mais nada, já clique aqui se você está me vendo pelo Instagram e segue o perfil. Se estiver vendo pelo YouTube, no canal do YouTube, deixa de seguir aqui o canal, que é para você não perder nada, nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui, tá certo? Tá me vendo pelo YouTube, já ativa o sininho e aí toda vez que a gente tiver um vídeo novo, uma orientação nova para você se livrar dessa sua dor, o YouTube já vai te notificar, tá certo? Ó, deixa aqui nos comentários se você tem dor no ombro, se você conhece alguém que tem dor no ombro, marca essa pessoa aqui, que é para ela ter acesso a esse conteúdo e de alguma maneira a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos entender de uma vez por todas a dor no ombro. Ó, vamos lá. Deixa eu te contar uma coisa. O ombro, ele é uma articulação levemente complexa. O que eu quero dizer com isso? O ombro tem vários ossos envolvidos na movimentação do ombro. E essa é a parte importante, é o foco, a parte central do nosso assunto de hoje. Tá? Tudo vai derivar dessa brincadeira aqui. Entenda o seguinte, para que o ombro funcione, a gente tem o osso aqui do braço, chamado húmero, e ele se encaixa lá atrás na nossa pá do braço, na nossa asa. E o nome disso é escápula. Então tem o encaixe da escápula com o osso do braço, mais ou menos assim. Isso, propriamente dito, é o seu ombro, beleza? Só que para que o ombro funcione bem, não é só aqui dentro que esse movimento ocorre. Tem outros lugares que tem que trabalhar. Para isso, eu vou te explicar o seguinte. Sabe esse osso que a gente tem aqui assim, ó? A clavícula? Pois é, a clavícula está aqui e ela sai daqui, ó, na extremidade dela, na pontinha desse ossinho que você consegue palpar. A clavícula está aqui, então ela sai daqui e vem até a pontinha do ombro aqui. Então esse ossinho aqui que você consegue palpar é a clavícula. E essa região é onde a clavícula se articula também com a escápula. Então a escápula, ela tem um formato mais ou menos triangular, como se fosse um triângulo de ponta cabeça, tá certo? Numa das pontinhas desse triângulo, quando a gente olha para esse triângulo de ponta cabeça, uma pontinha em cima é arredondada para dentro, nesse sentido. Para que isso? Para receber o osso do braço e encaixar aqui e formar o ombro, tá certo? Aí, aqui em cima, além de tudo, vem a clavícula e se articula, ela se movimenta em relação também à escápula. E a clavícula, do outro lado dela, se articula em movimento com um osso central aqui assim, chamado externo. Então, basicamente, a gente tem que ter movimentação lá dentro do ombro, a gente tem que ter movimentação na escápula, a gente tem que ter movimentação na clavícula. Tudo isso tem que funcionar bem para que o nosso ombro funcione bem, sem sobrecargas. E você já me conhece, você já está acompanhando aqui, então você já sabe que sobrecargas vão gerar lesões e lesões vão gerar dores. Então, tudo que a gente quer sempre é tirar as sobrecargas. Que uma vez que a gente tira as sobrecargas, a gente também elimina as dores. Por consequência, visto que a dor é uma resposta à sobrecarga, tá certo? Bom, vamos lá então. Então, o que eu quero te contar? Enquanto a gente, presta atenção em mim aqui, enquanto você estiver movimentando o braço mais ou menos até aqui, esse movimento está acontecendo puramente aqui dentro do seu ombro. Então, mais ou menos até aqui. Então, esse movimento aqui está acontecendo só aqui dentro do ombro, aqui. Quando isso passou, esse movimento aqui dentro acabou. Daqui, mais ou menos até aqui, o movimento agora acontece lá atrás, na escápula. A escápula agora, ela por si só começa a se movimentar, ela começa a inclinar. Então tem um movimento aqui dentro, que vai acontecendo assim, chega uma hora que esse movimento acaba, agora a escápula é que vai se inclinando, para que o movimento continue. Chega uma hora que a escápula também termina o movimento dela, e nessa hora entra a clavícula, nessa extremidade, na extremidade em que a clavícula se articula com a escápula. Então, daqui até aqui o movimento acontecendo aqui dentro, daqui até aqui é a escápula inclinando, e daqui mais ou menos até quase o final é a clavícula deslizando sobre a escápula, que permite que esse movimento aconteça. E o finalzinho do movimento lá em cima mesmo
é a clavícula deslizando aqui no osso externo. Então, o movimento também tem que acontecer na outra extremidade da clavícula, certo? Então, olha só, a orientação de ouro desse vídeo é a seguinte: veja aonde está a sua dor. Testa. Então, assim, estou parado, eu não tenho dor. Ou estou parado e a minha dor já está aqui, mesmo parado. E aí você vai tentar movimentar. Se você não tem dor, vai acontecer o seguinte: vou movimentando até uma hora que a dor aparece, tá certo? Isso, obviamente, se você tiver sobrecarga. Se você não tiver nenhuma sobrecarga, o seu ombro vai funcionar perfeitamente bem, sem dor. Então, eu tenho uma dor, mas quando eu estou parado, meu ombro não sente dor. Não sinto dor no meu ombro enquanto ele está parado. Vou movimentando e chega um momento em que aqui a dor começa. Bom, então, vamos dar esse exemplo aqui que eu acabei de dar. Se a dor começa mais ou menos aqui, você agora já tem parâmetros para entender que o movimento daqui até aqui está acontecendo só aqui dentro. Então, não é aqui o seu problema. Ah, me dói aqui. Essa é a hora em que a escápula está se movimentando. Então, se sua dor está aqui, isso quer dizer o seguinte: a escápula não está conseguindo desempenhar o papel dela de inclinar perfeitamente. E aí, quando ela não consegue fazer isso numa boa angulação, ou se ela não consegue fazer isso, aí a gente tem sobrecargas e aí a gente tem dor. Ah, mas a dor não é aqui, é lá no finalzinho do movimento. Bom, então provavelmente agora é com a movimentação da clavícula. Seja no final, aqui na extremidade da escápula com a clavícula, se é lá no finalzão mesmo que a sua dor aparece, é na clavícula com o externo, tá certo? Então, primeira coisa, mapeia aí. Pode dar uma pausa no vídeo, não tem problema, e mapeia onde é que está a sua dor, certo? Bom, eu vou partir de um princípio aqui, que eu vou pela maioria. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai movimentar o braço e provavelmente a grande maioria das dores, elas acontecem daqui até mais ou menos aqui. Vai estar nessa angulação. Isso quer dizer que a grande maioria das dores vão acontecer por uma disfunção na escápula. O que eu quero dizer com disfunção? Eu quero dizer que ela não está funcionando como deveria. Por isso está em disfunção. Tá certo? O que é uma disfunção escapular? Bom, a escápula ela tem um que a gente chama tecnicamente de ritmo escapular, ou seja, um trilho certinho de movimento para ela. Então, muito raramente, são muito raros os casos em que a escápula não vai conseguir se movimentar. Ou seja, você não vai de maneira alguma conseguir levantar esse braço até lá em cima. A escápula ela até vai conseguir se movimentar, ela vai fazer a inclinação dela. Só que não no trilho correto, no eixo de movimento correto dela. E isso vai gerar sobrecargas com geradores. Certo? O que isso quer dizer? Vamos lá. Imagina só que a gente tem as nossas costelas. A costela, ela vai sair daqui, inclusive as costelas também saem daqui do externo, onde chega a clavícula, dá a volta em todo o tórax, protegendo coração e pulmão, e vai chegar lá atrás nas vértebras da nossa coluna, tá certo? O que aconteceu então? Lá atrás tem as costelas e aqui por cima vem a escápula. Então, costelas e a escápula está aqui atrás dela assim. Quando a escápula tiver que se movimentar, o trilho correto dela é deslizar para inclinar e para voltar, mas sempre encostado nas costelas. Então, olha só, costelas e a escápula vem aqui. Durante todo o movimento, tem que ir e voltar sempre deslizando no gradil costal, ou seja, nas costelas. E o que é muito comum disso de acontecer? Quando o paciente chega para a gente vai avaliar e, bom, vamos dar uma olhada nesse ritmo escapular. O paciente está com uma dor no ombro, a gente identificou, olha, a dor está nessa região, então provavelmente tem um comprometimento muito importante da escápula e a gente vai avaliar então o ritmo escapular. Essa escápula está caminhando pelo trilho correto dela? Vamos analisar. A gente olha para o paciente está assim, ó, de lado para você ver mesmo, costelas e a escápula. Vai subindo, tende a subir muito bem, muito bem. Chegou no final do movimento, aí vamos para o paciente descendo. Vai descendo a mão, chega uma hora que a escápula faz assim, ó. Ela descola e aí ela cola de novo e termina o movimento. Então, num pedaço do movimento, a escápula escapa das costelas. Isso é muito comum, principalmente, muito comum em quem tem dor no ombro, certo? Então, isso é uma disfunção no ritmo escapular. Ou seja, o movimento, se ela vai e vem, o ritmo escapular dela está acontecendo. Se ela vai e vem sempre deslizando, encostado nas costelas, o ritmo escapular está acontecendo e está correto. Agora, se ela vai
e vem. Porém, na ida ou na volta, ou na ida e na volta, ou em qualquer que seja o pedaço do movimento que ela descola das costelas, ela tem o ritmo escapular acontecendo, mas o ritmo escapular não está bom, não está como deveria. E isso vai gerar sobrecargas, tá certo? Então vamos falar dessas sobrecargas, vamos falar o que pode acontecer para você entender o que provavelmente está acontecendo aí contigo. Imagina só, lembra que eu te falei que a escápula tem um lugar que é assim, e aí vem o osso do braço, se encaixa e, bom, isso formou um ombro. Aí, ó, deixa eu te mostrar isso bem de perto. Nesse microvão que ficou aqui assim, nesse microvão aqui, onde tem essa movimentação, aqui vai passar veia, artéria, ligamento, tendão de músculo, nervo. Tudo isso nesse micro espacinho, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, qualquer disfunção aqui pode fazer com que isso bata lá em cima, e a partir do momento que ele bata aqui em cima, ele começa então a esgarçar os tecidos. Então, vamos voltar na escápula. A escápula está indo e voltando, só que ela, em algum momento, ela escapa do grau costal. O que está acontecendo aqui então? Ó, o ombro foi, na hora de voltar, veio voltando, chega uma hora que a escápula escapou do grau costal. E o nosso corpo ele é muito sabido. Ele vai tentar encaixar isso de volta, vai gerar algum outro movimento que vai tentar encaixar isso de volta. E aí vem, chega uma hora que a escápula voltou para o lugar, ele também volta para o lugar e o movimento terminou. Só que eu fiz muito devagar agora. Só que não é normalmente assim que a gente faz os movimentos no dia a dia. O movimento tende a ser mais rápido, certo? Mais dinâmico. E aí isso acontece então também com mais velocidade. E aí então vai raspando esses tecidos que tem aqui. Uma vez que eles estão raspando, esses tecidos agora eles podem gerar lesões e inflamações, certo? Muito comum o tendão de um dos músculos que passa aí ficar sobrecarregado com esse pinçamento. E aí ficou passando em cima do tendão do músculo, esse tendão vai inflamar. Uma vez tendão inflamado, a gente dá o nome disso de tendinite. E aí, você está com uma tendinite no músculo determinado, no músculo X, e aí você vai então tentar tratar essa tendinite, tratar, tomar remédio. E enquanto você não arrumar o ritmo escapular e isso continuar raspando, dificilmente a gente vai ter grande evolução no tratamento dessa dor. Tá certo? Então, esse ritmo escapular ele precisa funcionar direito. Bom, e se isso não acontece? Por que isso não acontece, Bruno? Bem, a gente tem músculos responsáveis por segurar a escápula no lugar dela. Então, basicamente, a gente tem serrátil e romboide. E, nesse momento, você não precisa saber o nome dos músculos. A intenção aqui não é te transformar no fisioterapeuta, é esclarecer a sua dor. É tornar simples o processo de cura, certo? Mas só para você saber, existem músculos responsáveis por segurar isso lá. Se a escápula, durante o movimento dela, não está conseguindo se manter lá, é porque essa musculatura está falhando. Essa musculatura não está dando conta de segurar no lugar. O nosso corpo, então, vai procurar a ajuda de alguém. Tem um músculo que não está desempenhando o papel dele, o corpo vai falar, será que tem algum outro músculo que passa nessa região, que é capaz de produzir uma força parecida com isso, deixar a escápula segurando, presa lá nas costelas? E o corpo encontra. Muito comum, a maioria das vezes, ele vai encontrar um músculo chamado trapézio. E de novo, você não precisa saber dos nomes, mas só para você saber, esse músculo ele sai da base do crânio, vai lá no ombro, sai da base do crânio, vai lá no ombro e volta nas vértebras da coluna torácica. E aí ele forma um trapézio, o formato dele é trapezoide. Por isso que deram o nome para ele de trapézio, tá certo? E o trapézio é um músculo parrudão, é um músculo grande, capaz de produzir força, certo? E aí o que ele faz então? O sistema nervoso central fala, trapézio, você que é um músculo grande e sai da base do crânio, vai lá no ombro, volta na coluna torácica, conseguiu visualizar? Ele passa por cima da escápula. Vamos voltar. Costelas, escápula. O trapézio, então ele está passando aqui assim, ó, por cima da escápula. Nosso sistema nervoso central faz o seguinte, trapézio, põe uma força aí, de maneira que você empurre a escápula nas costelas e mantenha ela aí. E para o trapézio isso é muito fácil, porque ele tem que produzir pouca força para segurar a escápula lá na costela. Então para ele não é difícil isso, porque ele é um músculo forte, ele é capaz de produzir muito mais força do que isso.
Só que o trapézio é um músculo que ele tem fibras de contração mais rápida. O que isso quer dizer? Ele, apesar de produzir bastante força, ele não foi necessariamente desenvolvido para ficar produzindo força durante um longo período de tempo. Ele produz muita força, porém, por um curto período de tempo. Eu preciso te fazer um parênteses aqui. O músculo é um tecido que ele é adaptável, de natureza. Tanto que, se a gente for para a academia e fazer exercício, treinar, o músculo desenvolve. Você deixou de treinar, há 2, 3 meses o músculo já começa a retrair, porque ele se adapta à necessidade, tá certo? Então o trapézio ele consegue ir se adaptando, mas isso vai até um certo limite, não consegue mudar 100% da característica dele, não é para isso que ele foi feito, tá certo? Bom, fechado esse parênteses, recapitular: costelas, escápula, trapézio. O trapézio agora está fazendo uma força para manter a escápula no lugar dela, certo? Durante todo o movimento, então agora ela vai fazer isso, deslizando pelas costelas. Só que chega uma hora que o trapézio cansa. E ele fala assim: não aguento mais fazer essa força é chata, eu não quero mais, é só esse pouquinho de força, mas eu não aguento mais só esse pouquinho de força. É tipo um tênis que está levemente apertado. Para você usar esse tênis durante meia hora e ficar sentadinho, enfim, fazendo qualquer coisa, assistindo uma aula, por exemplo, tá tudo bem. Agora, você pegar esse tênis que ele está levemente apertado e usar ele durante o dia inteiro, que você for fazer uma caminhada, por exemplo, ou sei lá, fazer um passeio no shopping que você vai andar pra caramba, aí chega uma hora que você não aguenta mais o tênis, você não vai chegar em casa e tirar aquele tênis. É mais ou menos isso que acontece com o trapézio. O trapézio chega uma hora que ele não aguenta mais fazer essa força, só que ele precisa. E aí, nessa hora, ele começa a se tensionar. Então, o músculo trapézio começa a ficar tenso. E aí, você aperta a região aqui do ombro. Nossa, olha como é que tá isso. Parece que eu carreguei um piano. É possível até que você encontre como se fossem bolinhas, como se tivesse uma azeitona aqui. Nossa, olha como é. O que aconteceu? O trapézio ele fez tanta força que agora ele está com uma contratura. O que é isso? Primeira lesão muscular é ele começar a ficar tenso, ele está tensionado. Isso quer dizer que é uma lesão grave? Não, mas se o músculo não está como deveria, ele está disfuncional, e aí é isso a gente chama de lesão muscular, uma tensão. Se isso continua, chega uma hora que partes desse músculo não conseguem se aliviar dessa tensão. Então, pequenas partes dele ainda vai ficar tensionado. A isso a gente dá o nome de contratura muscular, tá certo? Bom, se isso chegar ao extremo, pode ser até que a gente tenha rompimentos de fibras musculares, tá certo? Mas não é esse o caso agora, não é isso que vai acontecer. Dificilmente você vai ter uma lesão de fibras musculares do trapézio, porque ele segurou a escápula no lugar. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é ele ficar tenso. Ele vai ficar tenso, duro, rígido. E aí, olha só, me conta aqui nos comentários se isso acontece contigo. Você tem uma dor no ombro? Essa dor está aí já com você há um tempo, e agora você começou a desenvolver uma dor de cabeça. Tem dores de cabeça frequentes que não era comum acontecer, mas agora eu tenho dores de cabeça. Por que isso pode estar acontecendo? Uma das causas que pode estar gerando essa dor de cabeça. O trapézio está segurando a escápula no lugar, mas eu te contei que ele sai da base do crânio. Ele está tão tenso que ele tensiona, começa a tensionar a base do crânio. E aí você começa a desenvolver dores de cabeça. Bom, tem um vídeo aqui no canal de cadeia lesional. Uma coisa que levou a outra coisa, que levou a outra coisa. Olha o que eu estou te dizendo. Que uma cadeia lesional, por uma disfunção da escápula, disfunção do ritmo escapular, pode te gerar dores de cabeça e enxaquecas. Meu Deus, que loucura, hein? Pois é, vale a pena dar uma olhada no vídeo de cadeia lesional também. Mas, vamos voltar aqui. Estamos falando do ombro, do ritmo escapular. E aí, olha só, se isso não funciona, aí a gente começa a ter problemas, começa a ter sobrecargas. Lá dentro do ombro agora começa a ter aquela sobrecarga, e aí isso aqui começa a bater. E aí, olha uma outra coisa que pode acontecer. Na bordinha da escápula, nessa bordinha do encaixe, tem uma outra cartilagemzinha, e começa então a bater também nessa cartilagem. Aí a gente pode ter uma lesão na cartilagem, tá? Que, se você já fez algum exame, vai aparecer assim como síndrome do impacto interno do ombro. Por que impacto interno? Porque as coisas que dentro estão batendo e são lá dentro, por isso interno. Estão batendo, por isso impacto. Síndrome do impacto interno do ombro. Isso pode acontecer também. Tudo isso porque a escápula não funcionou direito. E por que a escápula não funcionou direito? Porque tem uma musculatura que é responsável por fazer isso aqui, mas não está conseguindo desempenhar o papel dela. Não está funcionando bem. E aí, o que eu vou te contar é o seguinte: existem
que ativam essa musculatura lá, tá certo? Então, mas não vou falar isso nesse vídeo, porque se a gente começar, aí a gente vai passar o resto da semana falando disso, tá bom? Se você quiser saber mais disso, deixa aqui no comentário e a gente vai falar como ativar essa musculatura e assim por diante, tá bom? Mas ó, importante você saber, o norte desse vídeo, que eu queria que ficasse registrado com você é o seguinte: testa onde está a sua dor, para você saber aonde a gente tem que trabalhar. Se a sua dor está no começo do movimento, a dor o movimento aqui dentro, então a disfunção está puramente lá dentro da articulação. Passou daqui, mais ou menos até aqui, sua dor está nessa área de movimento, provavelmente é uma disfunção no ritmo escapular. Passou disso, aqui em cima é na clavícula com a escápula e no final ainda tem a clavícula com o externo, se sua dor está lá no finalzinho. Para tudo isso existem técnicas, movimentos. Então, me deixa aqui no comentário, aonde que está a sua dor? Está de 0 a mais ou menos 60 graus, está de 60 graus a mais ou menos 120 graus, está de 120 graus a mais ou menos 160, 170 graus, ou está de 170 em diante, 180, 190 graus aqui. Me conta, e aí você consegue identificar da onde está vindo essa sua dor, para a gente conseguir ser mais assertivo no seu tratamento, tá bom? Ó, se você não tem essa dor, mas lembrou de alguém que tem dor no ombro, marca essa pessoa aqui, manda esse vídeo para essa pessoa, vamos tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. E não deixa de curtir esse conteúdo, dá um joinha se estiver me vendo pelo Instagram, ou dá um joinha se estiver me vendo no YouTube, ou clica aqui no coraçãozinho se você estiver me vendo pelo Instagram, porque isso me motiva a produzir cada vez mais e mais conteúdos para você. Tá certo? Um abraço, até a próxima.